A gente viu o fluxo cambial, né? Uma das maiores saídas, né, desde anos e anos atrás. Isso, obviamente, já está sendo colocado ali como mais um ponto de apreensão, de cautela nesse cenário econômico. O estímulo fiscal, a desvalorização cambial, tudo isso impactando na inflação, até muitas casas já colocando o juro ali mais de 15,5%. E eu estou nessa daí. Aí a questão é, né, como na última gestão do Banco Central não foi de pancada, né, não foi de, como você sempre fala, né, dar aquele choque no juro e aí depois vai monitorando, se a gente for chegar num juro que seja de 15, que seja 16 ao longo de 2025, quanto que isso vai custar efetivamente, economicamente para a gente, seja de mercado, seja em políticas econômicas, seja até na questão de credibilidade do nosso país? Cada 1% de crescimento de taxa de juro, de aumento de taxa de juro, representa 100 bilhões em 12 meses consecutivos de custo da dívida. Tá certo? Uhum. Essa brincadeira adicionaria em 12 meses, né, num processo anualizado, mais de 300 bilhões para a nossa dívida. Uhum. E a gente vai passar a pagar em 2026 mais de 1 trilhão de reais de dívida com isso aí. É só isso que está acontecendo. Hoje, o serviço da dívida já é o maior item no orçamento brasileiro. Né? No orçamento fiscal, não é o primário. Ele vai passar a ser maior e muito rápido. E isso vai elevar o endividamento que a gente tinha projetado e que eu tinha projetado nos números do FMI, que é um pouco diferente dos números, que a gente chegaria a 90% de relação dívida-PIB por volta de 2030, 2031. Isso pode ser antecipado para 2028, 2027. Quer dizer, é muito sério isso. Essencialmente, esse projeto é de antecipar o consumo ao custo do investimento e abrir mão de colher mais no futuro. É exatamente isso que está acontecendo. Né? Esse é o modelo tradicional dos governos de esquerda. Né? Nos enganamos todos que votamos no Lula, inclusive eu, que acreditamos que aquela promessa de fazer o superávit fiscal que ele prometeu e disse, e é verdade, foi o presidente que mais fez superávites primários da história. Mas ele fez isso a reboque de um boom de commodity, que entrou muito dinheiro, muito dólar no Brasil e, obviamente, uma estrutura institucional muito mais estável, principalmente do lado da inflação, por causa dos dividendos do Plano Real. Então, pensando de trás para frente, acreditar, porque a gente não pode esquecer o seguinte, tá? O contexto era que o Bolsonaro tinha estourado o teto de gastos, chegou perto de 13% de gasto durante a pandemia, 13% do PIB, foi excessivo, podia ter sido feito o mesmo com muito menos, se tivesse um planejamento mais cauteloso. Foi o país que mais gastou em termos de em relação do PIB. Então a gente já tinha começado um problema fiscal. Aí tiveram os problemas com os precatórios, que então foi uma pedalada. Aí chega o Lula com um projeto de poder, de perpetuação do poder. É o mesmo projeto que levou a Dilma à presidência. E não é que não aprendeu, sabe que funciona no médio prazo. O problema é que o médio prazo, no contexto internacional que a gente tem hoje, se antecipou para o curto prazo. Isso ele não vai conseguir, com a estrutura fiscal que a gente tem hoje, o nível de gasto e o aumento desse gasto, em todas as frentes, não somente o fiscal, mas o parafiscal. Então, porque quando você acende a vela dos dois lados, e você acende uma para Deus e outra para o demônio, tem uma hora que a vela acaba. Né? Tem uma hora que a vela acaba, e você vai ter que pagar a promessa, vender a alma e rezar o Pai Nosso. E está chegando essa hora para o Lula. No primeiro e no segundo mandato, ele passou a conta de vender a alma e rezar o Pai Nosso para Dilma. Tá certo que a Dilma cometeu erros em cima de tudo aquilo que tinha sido programado, que era muito ruim. Mas, do ponto de vista fiscal, como vai, e o contexto internacional, Trump e China implodindo, e o Brasil ficando de fora de quase tudo, né? O Brasil está criando uma inimizade com os Estados Unidos. Se colocou como
um dos artífices do projeto BRIC, principalmente da moeda BRIC, como uma oposição ao dólar, dito publicamente diversas vezes pelo presidente Lula. Então o Trump já mandou um recado e sabe quem está por trás dessa história de moeda única. Então a gente está se antagonizando com os Estados Unidos. E a China está implodindo. A China está implodindo, os dados da China são terríveis e eles pioram a cada dia. Então o Brasil perdeu o primeiro mercado consumidor, que é a China. Tanto é que a nossa balança comercial, o saldo caiu em 25%. 25%. Aquela história que o Lula dizia no final de 2023 que ia ter 100 bilhões, a gente gerou 74 alguma coisa. Quer dizer, caiu 25%. Então a gente está perdendo a possibilidade de se manobrar no país internacionalmente com os dois maiores parceiros comerciais no Brasil. Entre Estados Unidos e China é 45%, 46% de todo o comércio internacional do Brasil.